No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Leiam comigo no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 18, versículos 31 ao 34. E logo após a leitura desse texto, falaremos um pouco sobre dois personagens a qual Jesus alcançou com seu poder de salvar. E o texto diz: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito, por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido das palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Bem, segundo o relato de Lucas, Jesus já estava se preparando para enfrentar a cruz. E Jesus vai deixar bem ciente isso aos seus discípulos, que aquela era a última semana. Só faltavam alguns dias do Filho de Deus enfrentar açoites, vergonha, zombarias e amarga cruz. Interessante que no versículo 34 vai dizer que eles não compreenderam nada do que Jesus estava dizendo. E não é a primeira vez. Quantas vezes Cristo falava sobre que ele deveria enfrentar a cruz, sofrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. E isto era um tanto obscuro para aqueles discípulos. Mas antes de Jesus entrar em Jerusalém, antes dele enfrentar a cruz, enfrentar os açoites, enfrentar as injúrias, Cristo, no caminho, ele passa perto de Jericó. E antes mesmo de entrar em Jericó, Jesus ele tem um contato com uma pessoa que era cego, uma pessoa que estava ali à beira do caminho, desenganada pelas pessoas, menosprezada, e essa pessoa era um cego, conhecido na história da igreja, na história bíblica, apenas como um cego, o cego de Jericó. Um cego que estava no caminho pedindo esmolas. E quando Jesus passa perto daquela cidade, uma multidão também o seguia. E essa multidão começava a anunciar que ali estava passando Jesus de Nazaré, de uma cidade simples, de uma cidade mal falada, mas ali estava Jesus. E diz que esse cego, ele começa a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse cego sabia que quem estava passando ali não era qualquer líder religioso, não era qualquer sacerdote corrompido da época, mas quem estava passando ali era o próprio Jesus, Jesus que era filho de Davi, Jesus aquele que era o cumprimento das profecias, aquele ali prometido sobre o trono, aquele que poderia estar trazendo a cura, a paz, acabando com a guerra no mundo daquela época. Então ele começa a clamar e muitos repreendiam aquele cego para que ele parasse o mestre. Mas ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus chega perto dele e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, que eu torne a ver. E vai dizer no versículo 42 que Jesus recupera a vista e diz para aquele homem: olha, a tua fé te salvou. Imediatamente, aquele homem passa a enxergar e segue glorificando a Deus.
Ele demonstra ali gratidão. Ele demonstra ali que realmente Deus o havia curado, que Deus merecia toda a honra e toda a glória. Mas a obra de Cristo em Jericó não terminou ali. Antes de falar sobre o outro personagem que foi alvo da graça de Cristo Jesus, precisamos entender um pouco que cidade era essa, que cidade era Jericó. Jericó era uma cidade reconhecida por estar perto do famoso Rio Jordão, e entre o Rio Jordão e o Mar Morto. Era uma cidade, era um local muito conhecido naquele mundo. Era adornado por lindas palmeiras, fontes de abundantes águas quentes. No inverno, era uma cidade muito visitada por reis, autoridades e não poucos sacerdotes. O nome Jericó significa lugar de fragrância. Quem agora está visitando esta tão rica cidade não é ali um rei de alguma outra nação, ou algum sacerdote, ou algum líder religioso daquela época. Mas quem está visitando aquela cidade ali é o próprio Filho de Deus. O próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. É Deus que está ali. É Jesus que está ali. Jesus não está ali visitando aquela cidade só para poder admirar aquela beleza natural. Mas Jesus está ali com um propósito de alcançar ali vidas que depois seriam instrumentos para anunciar a graça de Jesus. E Jesus está ali. Aquela semana marcou a vida daquela cidade. Jericó agora está dentro dela o Filho de Deus. E ele, além de curar este cego, ele vai curar uma outra vida. Mas não curar fisicamente, não curar emocionalmente, mas curar um homem espiritualmente. Este homem vai dizer no versículo 19 que este homem se chamava Zaqueu. Zaqueu era reconhecido como o maioral dos publicanos e era muito rico. Zaqueu poderia se dizer que ele era ali hoje um funcionário de uma Receita Federal. Era um cobrador de impostos, era alguém que era funcionário do governo. Ele não se preocupava muito com o patriotismo não, porque ele desonrava a sua profissão. Ele, além de cobrar os impostos ao qual o governo lhe ordenava, ele ainda extorquia o povo. Tirava mais dinheiro do povo. E pensando um pouco sobre a nossa realidade, também não é diferente hoje, né? Hoje, as pessoas reclamam dos altos impostos. Os encargos colocados pelo governo a cada dia aumentam, principalmente em nosso país. Ninguém está satisfeito. Todos procuram uma solução. Todos procuram melhorar de vida. Todos lutam por salários justos, por impostos justos, mas isso não é o que acontece. Sabemos que estamos em época de eleições. Promessas serão feitas em rádios, em TVs, em redes sociais. Promessas de um Brasil melhor, de um futuro melhor, de uma nação melhor. Então, as pessoas começam a buscar ali os seus melhores governantes, na esperança que eles vão trazer a paz, que eles vão trazer a solução, vão trazer ali uma salvação para a nação. Tirar a nação de uma crise econômica, tirar a nação de uma crise na saúde. As pessoas buscam isso, as pessoas almejam isso. Jericó também não era diferente. As pessoas já não estavam mais satisfeitas com os altos impostos e muito menos com este homem chamado Zaqueu. Este homem tinha uma fama terrível, um nome sujo. Ele não honrava a sua profissão. Ele não fazia aquilo que lhe era devido. Pelo contrário, ele, além de cobrar altos impostos que o governo já mandava, ele cobrava além disso. Ele fazia sua caixa, ele fazia ali a sua caixinha, como seria hoje, né? Uma caixinha de Natal, né? Um dinheiro para o fim do ano, para ali ele poder ostentar a sua riqueza. Nunca, em toda a história, a humanidade buscou ostentação. Ostentação é uma palavra comum, uma palavra que está presente em músicas, nas redes sociais, na língua do povo. As pessoas lutam, né, para ter ali o melhor carro, o carro mais caro, a casa mais cara, a roupa de marca, riquezas, ouro, prata. As pessoas buscam isso, porque as pessoas querem ostentar, as pessoas querem mostrar que elas são alguma coisa. O ter tem tomado o lugar do ser alguém. Parece que as pessoas estão
trocando uma vida ética, uma vida moral, por dinheiro, por fama, por ostentação. Acho interessante e muito relevante o que Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Ele vai falar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho não é poder para ostentar, para mostrar que você tem dinheiro, que você tem riqueza, não. O Evangelho é poder de salvação. E Cristo ali em Jericó queria alcançar este homem, mostrando para ele que a mensagem do reino é a mensagem de salvação. Jesus queria ali restaurar não somente o lado espiritual, a vida espiritual de Zaqueu, mas também restaurar a moral daquele homem. Aquele homem havia perdido a sua reputação. Ele é reconhecido como ladrão. Ele foi colocado no mesmo patamar de prostitutas, de ladrões, de assaltantes. Aquele homem ali perdeu ali a sua reputação. Ele era reconhecido por um homem que cobrava altos impostos, um homem injusto. Mas o texto sagrado vai nos dizer, vai expressar isso e vai demonstrar que, apesar daquele homem não ter ali uma fama assim tão boa, este homem, ele procura saber quem era Jesus. Como já foi lido, essa multidão que acompanhava Jesus, anunciando que Jesus estava ali. Aquelas pessoas ali anunciavam, olha, Jesus está aqui. E com certeza Zaqueu um dia escutou aquilo. E Zaqueu então, ele decide saber quem é este Jesus. Quem é esse Jesus que curou o cego? Quem é esse Jesus que ressuscita mortos? Quem é esse Jesus que diz palavras diferentes dos líderes daquela época, dos sacerdotes daquela época? Que homem é esse que ao falar causa ali impacto na vida das pessoas? Cuja palavra, quando é dita, não precisa ele estar no local da enfermidade, mas a pessoa já é curada. Quem é este homem? E vai dizer lá no capítulo 19, no versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Não foi fácil Zaqueu procurar saber quem era Jesus. Muitas barreiras haviam na sua vida. A primeira barreira que o texto mostra é que havia ali uma grande multidão. Só que este homem era de baixa estatura. Fico pensando, o quanto Zaqueu sofreu na sua infância ou na sua adolescência, devido à sua baixa estatura. O quanto ele foi ali menosprezado, quanto zombaram dele. E agora, além dele enfrentar o problema da sua baixa estatura e dessa multidão, ele tinha um passado, uma vida, uma reputação caída. Mas mesmo assim ele enfrenta esta multidão. Mesmo assim ele rompe essa barreira. Ele não olha ali pela sua estatura. Ele não olha ali pela sua reputação, mas ele entende que quem estava passando ali não era qualquer um, era Jesus. O único que poderia, quem sabe, Zaqueu pensou, quem sabe Jesus poderia dar uma atenção a ele. Mas diz o verso 4, que então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa, e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo, do que ele se hospedara com um homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Precisamos aqui tirar lições importantes na vida de Zaqueu. A primeira lição que eu aprendo com este relato é que Zaqueu, ele não mediu os esforços para encontrar Jesus. Zaqueu, ele não deu desculpas. Zaqueu, ele não olhou para a multidão, não olhou para a sua estatura, mas ele deu um jeito, de uma forma ou outra, pelo menos ver Jesus.
Eu acredito que Zaqueu, ele não tomou essa atitude assim, só pela uma mera curiosidade, não. Eu creio que o Espírito Santo moveu Zaqueu para esta ação. O Espírito Santo ali falou no coração dele. O Espírito Santo criou o desejo no coração de Zaqueu para que ele fosse ver Jesus. E o interessante é que Zaqueu, ele não enfrentou apenas a barreira do tamanho e a barreira da multidão. Ele enfrenta também o seu status social. Zaqueu, naquele momento, ele deixa o orgulho de lado. Naquele momento, ele deixa a sua vida rica, sua vida próspera de lado. E ele ali começa a reconhecer que ele poderia ter todas as riquezas. Ele poderia ter ali a sua melhor casa, a sua melhor família. Ter dinheiro, ter riquezas. Poder comprar o que quer. Mas ele entendeu que tudo isso não era suficiente. Um vazio imperava em seu coração. Um vazio existencial. A vida para ele não fazia mais sentido. A vida para ele não fazia mais... não tinha mais razão de viver apenas por ter dinheiro, por ter riqueza. Ele precisava de Jesus. Jesus, sim, era o único, suficiente, capaz de preencher a vida de Zaqueu. Hoje, infelizmente, quantas pessoas procuram paz e riqueza, procuram saúde, procuram paz, alegria em coisas que passam, investem rios de dinheiro, investem tempo em coisas que não levam a nenhum crescimento, muito mesmo espiritual como social. Pessoas que pensam que só porque tem uma tradição, porque tem uma religião, acham que essa religião é suficiente, é tudo na vida. Em Jericó havia muitos religiosos, mas mesmo assim, muitos religiosos rejeitaram Jesus. Se religião salvasse alguém, essas pessoas abraçariam Jesus. Em Jericó haviam ali também muitos ricos, mas a riqueza não salva Jesus, não salva ninguém. A riqueza não salva Zaqueu. Zaqueu percebe que a riqueza não era suficiente. Se a riqueza salvasse alguém, se a riqueza fosse tudo na vida, Zaqueu não buscaria Jesus. Interessante que lá em Lucas 18, 24 e 27, Jesus vai dizer o seguinte: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, ou naquela época seria uma porta pequena, do que entrar um rico no reino de Deus. E as pessoas, ouvindo Jesus falar isso, as pessoas perguntaram, olha, sendo assim, quem pode então ser salvo? E Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus começa a falar ali não contra a riqueza. Cristo não é contra você ter riqueza, você ter um bom emprego, você ter uma boa casa e ter saúde, uma boa família. Não, Ele não é contra isso. Mas se isso para você é suficiente, você não é salvo. Se isso é o que você almeja na sua vida e você não quer Cristo, eu não posso mentir para você, você não é salvo. A nossa única suficiência, o real sentido da vida, é Jesus. Entenda uma coisa, Deus não te criou apenas para conquistar bens nessa terra. Deus não criou você apenas para viver, para crescer, para estudar, ter um bom emprego, não. Em Gênesis vai dizer que Deus nos criou para ser conforme a imagem e semelhança de Deus. Que através de nossas vidas Deus possa ser glorificado. A maior missão que a humanidade recebeu nessa terra era glorificar a Deus, mas o homem deixou de glorificar a Deus. E Jesus, Ele veio para salvar este homem caído que havia se perdido. Cristo veio nos salvar, nos buscar. Interessante que no relato sobre a vida de Zaqueu, Zaqueu está ali, naquele sicômoro ou figueira em algumas versões, ele está ali naquela árvore, ali. E Zaqueu, ele não clama por Jesus como o cego clamou no caminho a Jericó. Zaqueu, ele fica ali só observando. Mas Cristo, no meio daquela multidão, ele enxerga ali Zaqueu.
Ele vê ali aquele homem. E ele não vê apenas um homem baixinho em cima de uma árvore. Ele vê dentro daquele coração. Vê ali um coração vazio. Um coração sem sentido. Um coração desesperado por uma resposta, por um sentido na vida. E ele vai dizer para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Ou seja, Zaqueu, este é o seu momento. Até então você buscou paz, segurança na riqueza, nos bens materiais, nos médicos, nos amigos. Mas agora eu quero mostrar para você que o verdadeiro sentido da vida é ter o quê? A graça de Deus sobre você. É você me seguir. Jesus queria que Zaqueu descesse dali depressa. Era a última semana de Jesus ali. Em breve ele enfrentaria a cruz. E Jesus fala para Zaqueu para ele descer depressa. Era o momento. Quantas das vezes Cristo está dizendo para você: desça depressa. Mude de vida. Busque minha presença. Eu quero te salvar, eu quero te transformar. E você fica resistindo à voz dele. O interessante é que quando Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu desce depressa. Ele não fica ali se perguntando, ele não fica ali, lá de cima falando: Jesus, por que eu vou descer? Você não manda em mim? Eu desço se eu quiser, não. Diz o texto que Zaqueu desceu depressa. E ele desce. E ele recebe Jesus, não com arrogância, não com o coração duro, mas recebe Jesus com alegria. Com alegria. Daí você para e lê o texto e percebe o que Jesus disse assim de tão forte que fez Zaqueu descer ali depressa. A um olhar bem racional do texto, nós percebemos que Jesus apenas disse para ele: desça depressa. Apenas deu uma ordem. Mas quem estava dando a ordem ali, não era ali um ser humano pecador, não. Era assim. Jesus era homem, mas ele era sem pecado. Mas ele também ali era Deus, e ele é Deus. E só dele falar ali uma palavra de ordem, Zaqueu desceu. Ninguém pode resistir à palavra de Jesus. Quando Jesus dá uma ordem, quando ele alcança uma vida, ele alcança para salvar. Até hoje você resistiu à voz de Jesus. Mas Jesus, quando ele quer, ele rompe a barreira do coração de pedra e coloca ali um coração de carne. Ele transforma a vida, ele muda o coração, ele regenera pelo poder do Espírito Santo. Zaqueu, ele desce depressa e recebe com alegria. De que forma você está aí recebendo Jesus? Quando alguém prega uma palavra para você, quando alguém fala de Cristo para você, fala das maravilhas em servir ao Senhor, quando alguém fala do Evangelho, de que forma você tem recebido este Evangelho? Com alegria ou com raiva? Se você tem recebido o Evangelho com alegria, pode ter certeza, é o Espírito Santo trabalhando no seu coração. É o Espírito Santo te alcançando. É o Espírito Santo te salvando, te regenerando. Mas se você tem recebido o Evangelho com raiva, com ira, é momento de você parar a sua vida e refletir um pouco sobre a sua relação, o seu comportamento com a palavra de Deus. Você pode estar pensando aí, mas isso é loucura. Essa história de Jesus, o mestre que passou pela terra pregando bem e depois morre numa cruz e ressuscitou, isso é loucura. Sim, para os que perecem é loucura. Mas como Paulo diz em Romanos e em outras partes das suas cartas, que o Evangelho sim é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação. E note uma coisa, Jesus ele não olha para o caráter de Zaqueu, pela fama que ele tinha. Jesus não olha pela riqueza, Jesus não entra na casa de Zaqueu interessado ali na riqueza, não. Ele entra na casa de Zaqueu para mostrar para aquelas pessoas que a salvação havia chegado na vida daquele homem. Aquele homem que foi rejeitado,
Aquele homem que foi menosprezado, tanto durante a sua infância e adolescência, a sua juventude, mas também ele foi menosprezado porque ele não tinha um bom caráter. Ele não tinha um bom comportamento. Ele era injusto. Mas Jesus mesmo assim entra na casa de Zaqueu. Jesus, quando entrou em nossa vida, ele não olhou para a quantidade de pecados que tínhamos. Ele não olhou para a nossa posição social. Ele não olhou para a sexualidade, se era homem ou mulher. Não. Se era rico ou pobre. Não. Ele não olhou para isso. Quando ele entrou, não somente na minha vida, mas de todos hoje que dizem que são cristãos, ele apenas queria transformar o coração, perdoar os pecados e dar a vida eterna. Jesus, ele não é interesseiro. Jesus não era como os líderes daquela época que procuravam os pobres e aflitos para lhes sugar aquilo que eles quase não tinham. Jesus naquela época não buscava as pessoas para lhe ganhar dinheiro. Não. Jesus ia em encontro de pessoas para dar salvação. E não somente curar o cego, não somente fazer o paralítico andar, mas também dar o que era a vida eterna. A presença de Cristo naquela época ali, tanto em Jericó como outras cidades, era o reino de Deus ali presente. Era o próprio Deus esvaziando-se de sua glória, Jesus esvaziando sua glória, estando ali em forma humana, anunciando o reino de Deus, tendo contato com aqueles que a sociedade menosprezava, tendo ali diálogo com pecadores, com bêbados, com prostitutas. Jesus, ele tinha contato com essas pessoas, mas não somente com essas pessoas, mas também com um homem rico. O evangelho não é somente para o pobre, mas também é para o rico. O evangelho é tanto para o cego ao caminho de Jericó, como também para o rico dentro de Jericó. O evangelho é tanto para o cego como para Zaqueu. Tanto para também o governante, como também para o escravo. O evangelho, ele supera o quê? Ele supera as condições sociais. O evangelho, ele supera tudo. Mas o evangelho também é transformação de vida. Zaqueu, ele não somente recebe Cristo com alegria, com amor. Zaqueu também recebe Cristo submetendo à vontade do Senhor. E vai dizer o texto que as pessoas murmuravam dizendo, olha, por que Jesus hospedara com um homem pecador? E lá no verso 8, vai dizer o seguinte, que Zaqueu ele se levanta e diz para Jesus, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Quando uma pessoa realmente é salva, realmente tem um encontro com Jesus, ela não muda só o coração, mas muda as atitudes. Um homem que antes extorquiu o povo, agora quer repartir os seus bens aos pobres. E não só repartir, ele fala que ele queria dar aos pobres a metade dos seus bens. E se tivesse defraudado alguém, isso realmente acontecia, ele iria restituir 4 vezes mais. Zaqueu agora convertido, mesmo sabendo que os seus pecados foi lançado no mar do esquecimento, ele sentia que, mesmo que Cristo havia perdoado, ele tinha uma dívida com as pessoas. Zaqueu, ele não era como muitos hoje, né? Que diz que se converteu a Cristo, mas sabendo que prejudicou alguém, fala o seguinte, não, agora que eu estou com Cristo, não importa se eu prejudiquei aquela pessoa. Não, Zaqueu, ele fala, olha, eu tenho Cristo hoje na minha vida, mas eu também quero restituir aquilo que eu defraudei alguém. Eu quero abençoar as pessoas. Eu quero fazer o bem ao próximo. Note uma coisa. Fazer o bem ao próximo não é para ser salvo. Zaqueu, ele não queria restituir 4 vezes mais aquilo que ele tinha defraudado para buscar salvação. Não, ele já era salvo ali. O Espírito Santo já havia regenerado o coração daquele homem.
Zaqueu, ele quer restituir, por quê? Porque ele entendia que uma vez agora que ele era servo de Cristo, seguidor do Mestre, ele precisava glorificar Cristo em sua vida, no seu comportamento. Ele queria levar Cristo através do seu comportamento, porque ali era o comportamento de uma pessoa que realmente se arrependeu. Há uma diferença enorme em arrependimento com apenas um simples remorso. Arrependimento, ele não é somente você sentir tristeza pelo erro cometido, mas é também você mudar de atitude. Se possível, restituir aquilo que você prejudicou alguém, aquilo que você tomou de alguém. Talvez você um dia foi uma tristeza para a sua família, foi uma tristeza para os seus amigos, motivo de vergonha para a sua casa, motivo até mesmo de vergonha para a sua igreja. Mas hoje, convém Cristo entrar na sua casa. E Ele está dizendo, não somente para mim, mas para todos, que hoje a salvação chegou. Já parou para pensar quantas pessoas sofreram devido a algumas atitudes suas? Quantas pessoas ficaram tristes? Hoje, você até ouviu falar de Jesus, mas agora bate uma tristeza no seu coração, porque no círculo de amizade, no meio da sua família, você não tem uma boa reputação. Mas Cristo hoje chama você para mudar de vida. Cristo promete para você hoje, não somente uma restauração na sua reputação, na sua fama, mas Cristo hoje promete para você e quer dar para você a vida eterna. As riquezas um dia vai passar. Os bens materiais acabarão. Mas a vida eterna continua. Esta vida eterna que Ele te dá é uma vida que permanece. Mas é uma vida que proclama a glória de Deus. Os princípios éticos da palavra de Deus. A salvação de Zaqueu não era apenas urgente. A salvação de Zaqueu, ela impactou aquela cidade naquele momento. A salvação de Zaqueu foi tanto dentro como para fora. Dentro, porque o texto diz que ele desceu depressa. Ele não relutou, ele não resistiu, mas recebeu com alegria. E foi uma salvação que foi refletida também no seu comportamento. Porque ali ele demonstra o desejo de ir amar o próximo em obra e em verdade, não somente com palavras. E Jesus, interessante que Jesus, ele só vai declarar que realmente Zaqueu era salvo depois que Zaqueu o recebe em sua casa com alegria, e quando Zaqueu demonstra que realmente ele recebeu Jesus. Daí Jesus vai dizer o seguinte, olha, então Jesus lhes disse, hoje houve salvação nesta casa. E Jesus vai dizer isso depois que Zaqueu, ele demonstra que realmente ele era salvo. Quero dizer para você que a fé cristã, a fé em Cristo, ela se difere de muitas outras religiões na seguinte questão, que a fé em Cristo, a fé cristã, é a única que prega a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é Ele fazer aquilo que nós não merecemos. E a palavra graça é sempre acompanhada da palavra misericórdia. A misericórdia de Deus é Ele não fazer aquilo que merecemos. Nós merecíamos o que é o inferno. Merecíamos a destruição. Merecíamos a morte. Mas Deus, pela sua graça, nos alcança e nos alcançou. Sem ao mesmo nós tomarmos uma atitude de se entregar a Cristo, Ele já havia nos escolhido. Porque lá no Evangelho de João, no capítulo 15,
E o versículo 16, Jesus diz o seguinte: olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês primeiro, para que vocês possam dar frutos. Jesus nos escolheu. Jesus escolheu você. Se você está escutando esta mensagem neste momento, é porque Deus, Ele preparou este momento para falar com você, para mostrar para você que o real sentido da vida, que o verdadeiro sentido da vida, a única forma de você preencher este vazio que você se encontra é Cristo. É Cristo Jesus. Esse mesmo Jesus que transformou um homem corrupto em um homem justo. Esse mesmo Jesus que transformou um homem que apenas amava as riquezas, agora passa a amar o Senhor e amar o próximo. O amor de Zaqueu agora é um amor verdadeiro. Era um amor que era revelado quando ele começava ali a restituir aquilo que ele havia roubado. O amor de Zaqueu ali era demonstrado quando ele repartia ali os bens para com o próximo. Esse é o amor de Jesus. É o amor que restaura o homem por completo. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é um Evangelho íntegro. O Evangelho completo para um homem integral. Quando o Evangelho alcança uma vida, quando o Evangelho é anunciado, causa tanto salvação eterna, como mudança no local onde ele é inserido. Aquela cidade foi impactada com a presença de Jesus, com a presença do reino de Deus. Zaqueu foi transformado, Zaqueu foi restaurado. Não posso dizer para você que depois que Jesus salvou Zaqueu, muitos viraram amigos de Zaqueu. Não posso dizer isso. O texto não diz. Mas uma coisa é verdade. Zaqueu permaneceu salvo. Zaqueu permaneceu firme. Zaqueu foi ali um instrumento de anunciação do Evangelho da graça de Deus. Quero dizer para você que não importa se o seu passado foi um passado de morte, de violência, de pecado, de orgias. Cristo não está olhando agora para o seu passado. Ele está olhando agora para o seu presente. E neste presente, Ele anuncia para você salvação. Jesus, Ele está te olhando assim como Ele olhou para o jovem rico. A Bíblia também fala de um jovem rico. Um jovem que foi até Jesus perguntando o que ele poderia fazer para ser salvo. E Marcos vai dizer o seguinte, que Jesus olha para aquele homem, para aquele jovem, e diz que ele olhou e amou aquele jovem. Só que a diferença do jovem rico para Zaqueu é que o jovem rico, ele ficou triste quando Jesus falou para ele o seguinte: pega seus bens e reparta aos pobres. Zaqueu não. Jesus nunca pediu para Zaqueu dar os bens. Zaqueu, ele de prontidão, ele começa a dar, a ajudar, a ser generoso. Uma das marcas de alguém que realmente serve a Cristo, de alguém realmente que é salvo, essa pessoa, ela é generosa. A forma dela de lidar com a família, de lidar com o próximo, é de uma forma ética, de uma forma bondosa. Antes, era uma pessoa que não pensava ao falar. Apenas dizia aquilo que queria, aquilo que o coração mandava. Mas agora com Cristo, essa palavra é temperada. Essa palavra é de acordo com a vontade de Deus. As conversas mudam, o linguajar muda, o comportamento muda, e muda para melhor. Começa um processo onde a pessoa começa a buscar mais a Deus, buscar mais a palavra de Deus, buscar a vontade do Senhor. Não existe evangelho sem mudança de vida. Não existe evangelho sem comprometimento. Não existe evangelho sem transformação. A marca do evangelho é a transformação. E quase terminando esta mensagem, eu quero finalizá-la com um texto lá em Romanos. Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Paulo vai dizer o seguinte: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros,
tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo fala que ele era devedor, ele agora salvo, um homem também transformado, um homem também tinha uma grande fama no meio religioso. Este homem agora, ele considera que seu passado religioso não serviu para nada. Paulo agora fala o quê? Que agora ele é um devedor em relação ao evangelho, ou seja, Paulo sente-se o quê? Que Deus lhe havia dado uma missão. E se ele não cumprisse essa missão, ele estaria em dívida para com Deus. E ele fala que ele era devedor. E ele vai falar também que ele estava pronto para pregar o evangelho. Zaqueu, quando escuta a voz de Cristo, ele desce depressa. E ele se coloca também em prontidão para receber Cristo com alegria. Receber Cristo com alegria. Será que você está pronto? Está em prontidão para receber Cristo com alegria? Será que você pode dizer assim como Paulo, eu não me envergonho do evangelho que prego? Porque é poder de Deus para a salvação. Há aqueles que não se envergonham do evangelho, porque o evangelho realmente alcançou esta vida. Mas há aqueles que são motivos de vergonha para o evangelho. Será que você é motivo de vergonha para o evangelho? Será que a sua vida realmente reflete o evangelho de Cristo? Será que realmente você pode dizer, eu sou salvo? Eu vou morar no céu? Será que realmente você pode dizer, eu tenho paz em Cristo Jesus? Realmente eu tenho sentido na vida? Será que você pode dizer que você é feliz de verdade? E vai dizer que a justiça de Deus se revela no evangelho, a justiça de Deus, que é a justiça de Deus. Jesus lá na cruz, ele nos justificou. O homem para com Deus era devedor. Nós tínhamos uma dívida impagável para com a lei de Deus. O nosso salário, aquilo que nós receberíamos era a morte, porque estávamos mergulhados no pecado. Éramos inimigos da cruz de Cristo. Éramos inimigos de Deus. Mas através da justiça de Cristo lá na cruz, Cristo salvou. Cristo pagou a conta. Ele pagou a dívida. Sobre Cristo foi jogado não somente o pecado daqueles que viveram antes dele, mas também de nós hoje aqui no presente e aqueles que, se houver um amanhã, também viverão. O pecado de todos foi lançado em Cristo Jesus. Ali ele pagou a dívida. Quando Cristo estava na cruz, ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você. Ele também estava pensando em Zaqueu, pensando naquele cego, pensando também no apóstolo Paulo e pensando em todos aqueles que ele alcançou. E saiba de uma coisa, você pode resistir ao evangelho, não crer no evangelho, mas você não é inocente, porque nesta mesma carta, Paulo vai dizer no versículo 20, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, Deus, ele se revela a todos de forma geral. Então não há desculpa quando você diz, Deus não existe. Eu não creio em Deus. No dia da volta de Cristo não terá desculpas. Ninguém poderá dizer assim, olha, nunca ouvi falar de Deus. Não. Todos um dia escutaram algo sobre Deus. Pela natureza, pelas artes, pela ciência, por uma música, Deus foi falado. Mas há uma diferença de você ouvir falar de Deus e ouvir falar de Jesus. Talvez você conheça Deus, porque o padre te ensinou, porque o pastor te ensinou, porque o seu amigo falou de Deus, porque você assistiu em um filme, ou em alguma música, ou em algum poema, alguma poesia.
Mas se você não conhece a Cristo, se você não teve um encontro com Cristo, você não é salvo. E outra coisa, não existe ateu. Não existe ateu. O problema é que as pessoas, para darem desculpa, para arrumarem motivos, para continuarem na vida de pecado, preferem tentar negar a Deus. Preferem negar esta vida de compromisso com Jesus. Por quê? Porque estão mergulhados no pecado. E hoje, e sempre, nunca foi diferente. Existem pessoas que negam a Deus, que vivem uma vida de pecado. E aquelas pessoas também, como diz no versículo 27 do capítulo 1 de Romanos, pessoas que não somente têm essa ciência do que é errado, mas também, ou melhor, no versículo 32, também apoiam aqueles que praticam o pecado. E se você ler com calma todo o capítulo 1, ali Paulo vai listar uma lista de pecado. Prostituição, homem com homens, homossexualismo, mulher com mulher, lesbianismo, adultério, desobediência aos pais, falta de respeito. Na verdade, Paulo mostra o relato, mostra ali as características de pessoas que não têm Cristo Jesus na vida. Mas o Evangelho, a pregação do Evangelho, a mensagem de boas novas é poder de Deus para a salvação. E Deus quer te salvar. Neste momento, eu quero dizer para você, terminando esta mensagem, hoje convém que Cristo entre na sua casa. Talvez você até escutou uma música sobre a história deste homem chamado Zaqueu. Mas não basta apenas escutar essa música e continuar a viver uma vida de pecado longe de Deus. Deus, Ele quer te alcançar. Ele quer preencher a sua vida. Quando falo que Cristo é suficiente, não é porque Ele é mais um que vai preencher um buraco no seu coração, não. Porque Ele é único. Ele é o único suficiente. Ele é o único que pode completar a sua vida e te dar a paz. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy.